Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que deu certa polêmica nesses últimos dias, que foi o tema de redação do Enem. Eu já fiz um comentário curto sobre isso no blog, mas eu quis trazer para o canal também porque é um assunto muito importante e que deve ser debatido e pensado. Então, vamos lá. Eu acho que para discutir esse assunto tem dois pontos muito importantes para serem pontuados aqui. Mas antes de eu começar a falar sobre eles, eu gostaria só de falar que o assunto foi tão impactante para mim que me fez querer estudar mais sobre isso. Então eu vou começar a estudar e, tendo estudado um pouco mais, eu posso fazer a parte 2 desse vídeo falando um pouco mais tecnicamente, com base científica e tal. Mas o primeiro ponto é o seguinte: a gente fala sobre um tema de redação desses que para quem não sabe, foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Só que as pessoas não têm conhecimento sobre o assunto. Como que você vai falar sobre um tema que a maior parte da população não tem conhecimento? Então eu acho que foi um tema infeliz de certa forma por causa disso, porque fica difícil você conseguir argumentar com base e tal se você não sabe nada sobre o assunto. Só que daí a gente tem que levar em consideração que não é só esse tema que acontece isso, porque todos os temas de redação do Enem que eu já ouvi falar aconteceram esse mesmo problema, que é que eles pegam temas que o público-alvo do exame, que são os adolescentes que estão saindo do ensino médio, não tem acesso e não é discutido nas escolas. E a Libras e a educação para surdos, em específico, é um tema que deveria ser muito debatido, que não é. Tanto pelo debate sobre a inclusão, não só de surdos, como de pessoas com qualquer tipo de deficiência física, mental e etc. Quanto pelo fato de não existir de fato a inclusão nas escolas. Porque no caso dos surdos, a gente não aprende a Libras, que é uma coisa que deveria acontecer. E a gente não entende o processo do surdo em aprender o português. Então acaba acontecendo umas coisas do tipo: mas ele não é surdo, por que ele não entende o português? Sendo que são duas coisas, uma totalmente diferente da outra. E o segundo ponto, que acaba entrando no primeiro, é que o tema, por mais que ele não seja um tema muito conhecido
pelo público adolescente, mas ele pelo menos trouxe o debate. Então, serviu justamente para isso, para a gente perceber que na nossa educação não existe esse debate, para a gente perceber que é necessário o debate, porque é um assunto de extrema importância. Se você for pensar a quantidade de pessoas surdas que tem por aí e na quantidade de pessoas que conseguem se comunicar com elas. E então trouxe o debate e muitas pessoas reconheceram a importância de se falar mais sobre o assunto. E aí, quem sabe, isso não traz mais estudiosos sobre o assunto, novas políticas públicas para a educação surda e outras coisas boas, o ensino de Libras nas escolas e muitas outras coisas que podem sair daí. E aí, voltando pro meu primeiro ponto, que é ter achado o tema infeliz, eu quero explicar que, como eu já falei, o problema não é com esse tema em específico, mas sim com todo um formato que o Enem ele foi construído de toda essa coisa de ter que fazer o Enem, porque eu, como educadora, eu tenho a máxima convicção de que nem deveria existir prova para se passar em universidade, porque a educação devia ser aberta para qualquer um que quisesse, e não é o que acontece. E essas provas são provas feitas para excluir. E o que eles fazem? Eles procuram ao máximo colocar coisas nessas provas que as pessoas não vão conseguir fazer mesmo, para excluir gente e acabar colocando nas universidades só o cara branco, rico ou classe média e que teve condição de pagar uma escola particular, por exemplo, porque o pai tem dinheiro para isso e que pagou cursinho e tal. Então, a minha crítica maior é sobre todo esse sistema de provas para competir por uma vaga na universidade. E aí o tema da redação acaba entrando nisso, porque é óbvio que quem escreve o Enem sabe que esse é um tema que a maioria da população não vai saber falar. E aí só vai saber falar quem tem um pouco mais de instrução e um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de capital cultural. E são esses, novamente, que vão ser os ganhadores nesse sistema todo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista. E ressaltando que de qualquer forma eu achei muito válido que esse tema tenha aparecido para levantar o debate. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou,
clica aqui em curtir, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Um beijo. Tchau, tchau.